tarde a todos. Nós estamos retomando aqui o nosso podcast, então nesse primeiro dia de FENIM, né? E nessa primeira edição nós temos uma participação especial, que é o nosso patrocinador. Então a Caixa está presente com a gente como um patrocinador oficial aqui da FENIM. E isso para nós é muito importante, é muito grandioso. Por quê? Porque a FENIM tem como grande objetivo fomentar esse mercado, unir cada vez mais os elos entre indústria, lojista. E o Canani está aqui para conversar comigo, porta-voz da Caixa, né, superintendente aqui de Florianópolis, e vai conversar um pouquinho, dividir o conhecimento e a importância dessa parceria, dessa união aí com a FENIM nessa primeira edição. Perfeito, Patrícia. É uma alegria grande da gente estar aqui pela primeira vez apoiando a FENIM, e é uma feira que tem tudo a ver com a Caixa, né? A Caixa tem o DNA de geração de emprego, e esse é um setor que emprega muita gente. Hoje o Brasil vive pleno emprego, né? A gente tem esse viés social dentro da Caixa de apoiar a pequena e a microempresa, e aqui isso também está muito presente, os lojistas, os produtores de pequeno, médio e também de grande porte, e por isso a Caixa está aqui, para apoiar esse setor, né? Esse nicho de mercado. Nós já temos, assim como clientes da Caixa, quase 10% do nicho desse têxtil e do nicho da moda, né? Envolvendo confecção, calçado Toda também. Toda a indústria criativa, né? Do têxtil à confecção. Exato. Recentemente saiu nos dados da ABIT, no relatório de 2024, e eu ia questionar, era uma das minhas perguntas, sobre o crescimento, né? A retomada do setor têxtil e de confecções, né? Que é o setor produtivo do nosso mercado, e que teve uma geração de empregos muito grande aí nesse fechamento de 2024. Eu ia questionar isso, desse percentual que a Caixa já atende desse setor em si, né? É a primeira participação que eu sei de vocês numa feira de negócios de moda, mas eu sei que vocês estão presentes aí em várias feiras, fomentando, trazendo recursos, movimentando esse mercado. E o percentual, então, você registrou que é em média de 10% dessa geração de empregos hoje no Brasil. Exatamente. Que o setor têxtil gera. A gente percebe assim que é um setor, e por isso nós estamos aqui, que tem um uso intensivo de mão de obra, né? E isso é muito importante para o desenvolvimento do país. Certeza. A Caixa é o banco parceiro do setor público, é o banco do desenvolvimento do país, e por isso ela precisa estar presente naqueles nichos, naqueles setores que fazem a diferença para o país, né? E a gente percebe uma retomada forte da indústria nos últimos anos, na medida em que tem se buscado apoio e até algum nível de proteção à indústria nacional. E a Caixa está presente com isso, junto com o Sebrae, inclusive, depois nós vamos falar das linhas de crédito, né? O Sebrae é um grande parceiro, nós temos assento no conselho do Sebrae, tanto nacional quanto regional, e a gente tem desenvolvido políticas de crédito específicas para vários nichos, dentre os quais o nicho que nós estamos falando de moda, né? E é um setor realmente muito carente, que precisa desses recursos para poder se desenvolver. E aí, independente do tamanho, né, do porte, porque o grande ele precisa para se desenvolver muito mais e ampliar mais o mercado. O pequeno ele precisa crescer, ele precisa de um parceiro para poder investir em maquinário, para investir em mão de obra, comprar uma boa matéria-prima, treinar uma boa equipe, a gestão toda do seu negócio. Então ele precisa realmente desse suporte, desse apoio de um banco que possa dar um crédito e que seja viável dentro das suas condições, que eu acho que é o mais importante. Perfeito. Né? Então, o propósito de vocês é esse, né? É trazer recursos com um investimento que possa ter um benefício para eles em termos de crédito, a parte de descontos e tudo que vocês fornecem dentro desses planos. Queria que tu explanasse um pouquinho para nós o que a gente está entregando aqui. A gente parte da premissa de que o crédito é um indutor de desenvolvimento da economia, né? Todas as economias se desenvolvem a partir do crédito disponível, acessível, com taxas adequadas,
Nós temos uma taxa elevada hoje no Brasil, mas dentro desse contexto a Caixa ainda consegue ter condições mais favoráveis. Mesmo sendo indutor da economia, a gente precisa cuidar os nichos em que a gente vai atuar. A Caixa tem toda uma tradição na habitação, como Sim. ela é conhecida, tem uma tradição menor na pessoa jurídica, tem crescido ano a ano, mas a gente percebe que logo após o nicho da construção civil, que é o maior empregador do país, retornando um pouquinho na questão do emprego, né? Esse nicho é o segundo, não sei se atualmente exatamente, o segundo setor que é o maior empregador. Né? E como eu falava, viver pleno emprego é alavancar a economia e é gerar um mercado consumidor também muito relevante, cuja prioridade termina recaindo sobre o próprio nicho de vestuário e de moda, né? São grandes consumidores. Vestuário e acessórios, né? É um mercado que ele cresce, embora tenha algumas empresas que não se mantêm, novas vão surgindo. Então é um ciclo, é um mercado que ele precisa desse desenvolvimento para se manter e precisa desses recursos. Com tanta inovação, eu soube que vocês estiveram presentes na feira de franchising recentemente, né? Sim. E muito se falou sobre tecnologia em todos os setores, né? De inovação, tecnologia. Na moda, a gente fala muito sobre a sustentabilidade, o quanto a inteligência artificial hoje em dia também está trazendo recursos para esse desenvolvimento, essa inovação. E para isso a gente sabe que precisa de um investimento e precisa de um suporte, né? Então acho que é um apoio muito grande aí para o pequeno e para o grande também poderem se desenvolver e gerar todo esse ciclo, né? Porque é uma engrenagem que ela precisa estar sempre se movimentando com novos recursos. Se retroalimentando, exatamente, né? Muito legal essa tua fala do ciclo, né? Sim. A percepção de que esse ciclo, ele alavanca a economia como um todo. Com certeza. Nós temos essa percepção e por isso a gente trouxe para a FENIM, justamente para lançar algumas condições especiais para todo esse público, especialmente para as micro, pequenas e médias empresas. Temos uma atuação forte também junto a grandes empresas, através da nossa plataforma de atacado, né? Mas assim, localmente, com base em toda a nossa rede de agências, nós temos uma rede muito capilarizada, estamos presentes hoje em todos os municípios do país, seja através de uma agência, seja através de um correspondente bancário ou mesmo de um parceiro lotérico. Então, essa capilaridade, a gente traz algumas condições especiais para alguns produtos que podem fazer a diferença. Claro. E todo nicho ele vai ser contatado pelos nossos gerentes, ele vai estar divulgado também, vão estar divulgadas essas condições que vão permitir uma aproximação maior desse segmento. Isso é muito importante, então, para quem está nos acompanhando e quem vai continuar depois nos acompanhando, né, nas redes sociais, no YouTube, onde a gente publica todo o nosso podcast, todo o compartilhamento que a gente faz aqui com os participantes, os convidados, para ver, aqui na própria feira, quem vier para cá vai ter o QR Code da Caixa, onde vai ter todas as informações, então a comunicação está em todos os espaços aqui de circulação, para que vocês possam ter esse suporte aí, para entender um pouquinho mais dessas condições especiais que estão sendo oferecidas a partir da FENIM, né? Então, a primeira feira aí de negócios de moda que a Caixa está presente, para nós é um privilégio imenso, né? Poder ter vocês aqui com a gente. Falando um pouquinho mais, assim, quer dar um spoiler do que exatamente vocês estão entregando, que tipo de benefício, que o nosso ouvinte pode já ficar atento aí ao nosso lojista e expositor. Perfeito, Patrícia. Olha só, esse é um nicho que demanda muito capital de giro. Então, a primeira promoção que nós estamos trazendo aqui é uma linha de capital de giro em que a gente reduziu a taxa especificamente para o nicho do vestuário para taxas a partir de 1,34 ao mês. Numa linha de capital de giro, 1,34 é uma taxa muito favorável. Sim, com né? certeza. Além dela, a gente tem também muito presente nesse nicho a necessidade, como tu acabou de falar, de investimento, seja na digitalização, né, seja na própria aquisição de equipamentos, uma linha de investimento fixo de 1,46% ao mês. Essas duas linhas, elas, como é praxe na indústria bancária, ela exige algum nível de garantia.
né? Seja de imóvel, de recebíveis, né? E aí a gente tem agora também uma linha de FGI com um fundo garantidor em que é possível tomar esse recurso sem a garantia de imóvel ou a garantia de recebíveis. Então ela é muito atrativa porque ela dispensa essa garantia. Na verdade, a operação é garantida pelo FGI, por um fundo garantidor constituído para esse fim. E no FGI, sem garantia, a gente passa a operar com uma taxa de 1,57 ao mês, né? Além disso, uma linha recentemente lançada pela Caixa que é muito favorável, nós estamos falando de taxas de 1,25 ao mês, quase abaixo da própria Selic. Com certeza. Né? Para renovação de frota, por crédito frota, para que as empresas possam adquirir e renovar a sua frota de veículos. Né? Então, o crédito frota aí exclusivamente para as micro e pequenas empresas, ele parte de uma taxa de 1,25 ao mês. E temos também, acho que vale ressaltar, para além das linhas de crédito, promoções no que diz respeito à própria operação bancária. Temos descontos, isenções da cesta de serviço nas tarifas bancárias por 6 meses, descontos de até 50% para 12 meses. Temos promoções na cobrança bancária e condições diferenciadas também para a nossa maquininha, né? Para a nossa azulzinha, que é tão aderente aí à necessidade, aí no caso especialmente dos lojistas. É fundamental, né? É uma ferramenta que não tem como não fazer uso hoje em dia, né? Mas a princípio são propostas fundamentais aí para essa transformação que o nosso mercado exige, esse momento, né, de evolução, de profissionalização, de digitalização, de crescimento, desenvolvimento. Então precisa realmente desse olhar direcionado para esse pequeno e médio negócio, principalmente com essa possibilidade de não ter que ter um recurso tão de comprovação para adquirir, né, uma proposta de investimento. Então, acho que vai com certeza aí agregar muito para o pequeno, para o médio e para o grande negócio também, essas possibilidades que vocês estão trazendo aqui para a FENIM. Esperamos que sim. O nosso time está presente durante a tarde toda aqui, visitando os estandes, né? E a gente passa também a contatar toda a base de clientes aqui de Santa Catarina, né, que possui essa conexão, né, nas mais diversas localidades. Temos um polo forte lá na região de Criciúma, temos um polo forte na região de Jaraguá, também na região de Brusque e Blumenau, né? Nós, a partir desse estreitamento do relacionamento aqui, a gente vai intensificar os contatos e as ofertas com todo o nicho. Perfeito. Então, todos eles estarão entrando em contato para oferecer todos esses benefícios aí que a Caixa vem trazendo com essa proposta de patrocínio aqui junto com a FENIM. Perfeito. O nosso QR Code, como tu falaste, ele está presente aqui ao longo da feira em vários locais e ele vai direcionar diretamente para um gerente que vai gerar um lead de atendimento personalizado e específico. Essa foi a palavra certa que eu queria comentar, personalização para cada negócio, né? Então, acho que esse é o ponto principal, é poder encontrar um recurso junto à Caixa que esteja adequado com o seu negócio e com o tamanho, com o seu porte, né? Então, é uma customização que é fundamental hoje, né? É olhar para esse pequeno e ver a necessidade desse desenvolvimento. E ter um parceiro como a Caixa aí presente junto com a gente. Aline, muito obrigada, viu? Obrigada pela participação, obrigada por escolher a FENIM para estar aqui junto com a gente. Perfeito, eu que agradeço, né? E seguimos juntos, seguimos parceiros, que seja a primeira de muitas participações da Caixa. É uma sinergia muito boa com o propósito que a FENIM tem, né? É poder ajudar no desenvolvimento aí dessa cadeia aí produtiva de negócios. Perfeito, muito obrigada.